Ave Marias é a primeira das 4 partes integrantes do poema O Sentimento de um Ocidental, de Cesário Verde. Cada parte é constituída por 11 estrofes de 4 versos. Este poema relata o cair da tarde e o início da noite, altura em que as pessoas se reuniam para fazer as suas orações para posteriormente regressarem a casa. O sujeito poético inicia a sua caminhada pelas ruas de Lisboa, descrevendo objetivamente a cidade e deixando transparecer, nas 2 primeiras estrofes, as suas impressões e sentimentos. Este compara Lisboa a Londres no que diz respeito ao aspecto e à cor, caracterizando-a cinzenta devido à ausência de luz, o que leva o leitor a identificar facilmente a crítica social do sujeito poético em relação ao estagnar de Lisboa ao longo dos anos e a definir o estado de espírito do sujeito poético. O cenário fabril de chaminés e edifícios causa no sujeito poético a sensação de sufoco e de aprisionamento. Na terceira estrofe, este relata a partida do povo português para outras partes do mundo, à procura de um paraíso que não encontravam na cidade de Lisboa. O poeta desvaloriza Portugal e refere que quem sai do país sai feliz. Por isso, evoca não só as outras capitais europeias, cujo progresso contrasta com o caos lisboeta, mas também os tempos áureos da Lisboa quinhentista. Mais à frente, as edificações, ainda em construção, são comparadas a gaiolas com viveiros, evidenciando a condição precária daqueles que futuramente as habitarão, pois estarão encarcerados em pequenas gaiolas que deveriam servir de lar e de aconchego. O facto de os mestres carpinteiros saírem tarde do trabalho quando já não há luz do sol faz-os ser comparados a morcegos. A continuação do passeio na quinta estrofe faz o poeta embrenhar-se por becos e boqueirões e pelo cais, enumerando esses mesmos sítios por onde passa, enquanto caracteriza os operários através da dupla adjetivação presente em enfarruscados, secos. É então evocado Camões e relembrado os heróis portugueses. O fim da tarde inspira-o ao mesmo tempo que o incomoda, uma vez que, ao descrever quem vê na cidade, distingue os que trabalham esforçadamente daqueles que não trabalham exercendo a força, representando a riqueza, como por exemplo dentistas, arlequins e lojistas. O poeta revela simpatia pelos desfavorecidos e hostilidade para com os bafejados pela sorte. As obreiras e as varinas são destacadas nas 3 últimas estrofes. É realçada a sua forma física, desde as ancas opulentas aos troncos varonis. Existe um compadecimento por parte do sujeito poético em relação às varinas, pois este mostra ter compaixão pela vida miserável que estas levam, ao mesmo tempo que antevê a desgraça dos seus filhos, que depois naufragam nas tormentas. Este realça as mulheres trabalhadoras que trabalham de sol a sol, descalças, nas descargas do carvão e nas fragatas, e que moram nos bairros sem condições. O poeta mostra ter consciência da vida miserável que estas levam, no entanto, dá a entender que estas não têm consciência disso, ou seja, à maneira delas, a felicidade está na ordem inversa da consciência. Neste poema, são vários os recursos expressivos presentes. Temos como exemplo a síntese, presente em que as sombras, o boliço, o tejo, a maresia despertam um desejo absurdo de sofrer. De seguida temos a comparação em seus troncos varonis recordam pilastras e também em semelham-se a gaiolas com viveiros, as edificações somente emadeiradas. Neste caso, sublinha a semelhança entre os edifícios emadeirados e as gaiolas, no sentido de prisão. Depois temos a dupla e a tripla adjetivação, sendo que a dupla está presente em hercúleas galhofeiras e a tripla em de jaquetão ao ombro enfarruscados secos. Encontramos também a enumeração em que as sombras, o boliço, o tejo, a maresia, e também em Madrid, Paris, Berlim, São Petersburgo, o mundo. E neste caso, a grande quantidade de capitais destaca o desejo de evasão física do sujeito poético. Temos também a Ipalas, em couraçado inglês, a metáfora, em e algumas, à cabeça, embalam nas canastras os filhos que depois naufragam nas tormentas. Neste caso, na canastra das varinas vão os peixes que servem de alimento aos filhos e acentua-se a necessidade de se trabalhar para os sustentar, porque os peixes são a própria vida e o sustento dos filhos, ainda que o seu futuro se adivinhe trágico.
E por fim temos a sinestesia em Batem os carros de aluguer ao fundo. Ao longo do poema, o sujeito poético vai dando ao leitor uma sucessão de imagens conforme vai relatando Lisboa, vivida e sentida por si, o que faz com que formemos uma imagem mental. Cesário utiliza um método descritivo como se se tratasse de uma câmara imaginária cujas relações humanas e transformações físicas são cristalizadas nos seus versos. Este faz referência ao final da tarde, descrevendo esta parte do dia como soturna e melancólica, despertando-lhe um desejo de sofrer. Logo de seguida, descreve o céu como baixo e cheio de neblina, ao mesmo tempo que relata os edifícios de uma cor monótona e londrina. O leitor consegue perfeitamente imaginar o que Cesário Verde quer transmitir, como se conseguisse colocar na mente do leitor o que lhe ia na alma. Mais à frente, na quarta estrofe, temos uma sequência das imagens materiais da cidade que cresce, no qual ele assemelha edifícios a gaiolas. Posteriormente, fala dos carpinteiros e dos operários enfarruscados e secos. Estas imagens por ele retratadas mostram-nos o contexto histórico de transformações sociais e urbanas em que ele viveu. A imagem do cais, onde este se afirma como errante, transmite-nos a forma como o poeta se sentia perdido, tendo a necessidade de evocar a nostalgia de uma época passada, pois sente-se saudoso de outros tempos. A sequência do poema dá-nos uma série de imagens que mostra os vários tipos sociais que se movimentam ao final do dia. Destaca-se a saída dos trabalhadores das fábricas e a forma como a cena é descrita chama a atenção. A vida miserável das varinas e os bairros operários como a podridão das cidades são ideias presentes da época que passavam para a literatura. Neste poema, o poeta não está bem em casa nem consigo próprio, e por isso sai de casa e vagueia pelas ruas de Lisboa, deparando-se com um cenário humano preocupante e desolador, provocando-lhe um mal-estar que o aflige e de que ele vai tomando consciência e revelando ao leitor passo a passo. Cada cenário com o qual o poeta se depara leva ao aparecimento de outros cenários. A monotonia do anoitecer e a poluição das fábricas perturbam-no. Este assemelha a cidade a uma prisão que o sufoca e sente-se enclausurado nas suas sinuosidades. Perante esta clausura, o poeta evade-se. Vemos presentes três tipos de evasão. A psicológica, presente em embrenho-me a cismar por boqueirões, por becos. A física, em ocorrem-me em revista, exposições, países. E por fim a temporal, em evoco então as crónicas navais. Mouros, baixéis, heróis, tudo ressuscitado. Toda a realidade que o poeta vai observando afeta-o de forma negativa, causando-lhe incómodo, mas também o afeta de forma positiva, uma vez que o atrai pela sua multiplicidade e o inspira a escrever. Estamos perante um conflito sentimental. A intenção do sujeito poético era, através desta poesia, homenagear Camões. No entanto, este sentia a necessidade de criticar o estado decadente em que o país se encontrava. Era como se Cesário Verde quisesse mostrar a Camões naquilo em que o país, que este tão gloriosamente relatou, se acabou por transformar e chorasse por esta época camoniana. Tem consciência da realidade quando afirma que jamais voltará a ver as naus, mas esta consciência mortifica-o. A vida miserável que as varinas levam fala compadecer-se e sofrer por estas, pois sente que elas não têm consciência da realidade que as afeta. O poema está repleto de dualidades. São eles: a realidade do mundo exterior e a consciência do poeta, a infelicidade dos que ficam e a felicidade dos que vão, os trabalhadores e os ociosos, os pobres e os ricos, os favorecidos e os desgraçados, a realidade e a evasão, os inocentes e os orgulhosos, e por fim a infelicidade da consciência e a felicidade da inconsciência. Na poesia de Cesário Verde encontram-se dois tipos de mulher, a do campo e a da cidade. Analisando apenas a mulher do poema Ave Marias, chega à conclusão de que a cidade não só abarca a típica mulher fria, sedutora, fatal e dominadora, como também a mulher vítima social. As varinas são o exemplo da injustiça social da cidade.
Estas trabalham de manhã à noite, descalças, e ainda vão para casa tratar dos filhos e da lida. São sofredoras, pois perdem os filhos e os maridos que naufragaram e vivem num bairro sem condições. E são felizes assim, pois não têm consciência da vida miserável que levam.